afinal, o que que é, né? Aí pode ir passando, Tati. Isso é criatividade, que é o mais comum, né? A gente já, arte, arquitetura, pode passar mais um. Criatividade também, isso também é criatividade. Isso é criatividade, que é, né, digital, a gente entrando. Foto, peraí, só voltar a foto. Foto é criatividade também, né? Porque a pessoa precisa encontrar a iluminação, fazer essa composição de iluminação, de espaço, de lugar. Então, criatividade pode ser várias coisas e não só aquele lugar comum, né? Vocês são mais do meio de inovação, vocês têm esse conhecimento que criatividade pode ser várias coisas. Foto, de novo, né? Um posicionamento. Isso é criatividade, né? A gente, um ar-condicionado feito, né, com coisas, né? Aqui é gelo aqui, e aí eles botam um ventilador e aí sai o ar gelado. Enfim, é criatividade também, né? Uma mãe de gêmeos, de trigêmeos, criatividade, né? Para saber como que lida com tudo isso, com todos os bebês ao mesmo tempo, e aí arruma meios, soluções, né? Para desenvolver a criatividade. E como isso é criatividade também, né? Porque você juntar números, pensar em novas fórmulas, né? Uma composição de conhecimentos, a gente entende como criatividade. E aí, ao pé da letra, né? Então, criatividade é inventividade, inteligência e talento natos ou adquiridos, né? Porque tem esse mito de achar que a gente não ou nasce criativo ou não nasce, isso é mito. E para criar e inovar no campo artístico, também no científico, esportivo e muitos outros. Então, assim, a criatividade ela é uma composição, né? Então é muito importante a gente entender nosso repertório, entender a gente ter um repertório mais rico para a gente poder chegar a soluções, a novas soluções, né? E daí eu desenvolvi uma metodologia, né, para você entender, para você buscar dentro de você, né, como você desenvolve a criatividade, é uma mentoria de carreira, e aí então a criatividade é uma composição, né, de tudo que você já viveu e o repertório que você criou de N lugares. E aí isso é uma coisa que tem faltado um pouco nas empresas, né, nas pessoas que trabalham em empresas principalmente. Empreendedor, eu acho que naturalmente usa, né, tudo que tem para ser criativo e para fazer as suas soluções, né, de problemas. E aí a gente vem e vê o que mais, né? Trazer outros repertórios da música que você ouve, de alguma coisa que você passou no dia. Então, tudo isso é possível, né? Então, aqui é uma coisa, né, para ser protagonista da carreira, né? É importante desenvolver primeiro o autoconhecimento, né? Então, o que a gente é bom, o que a gente faz no flow, né? Faz de uma forma fácil, o que a gente já passou na vida, mesmo familiar, viagens, tudo é material para a gente usar a criatividade, né? Para a gente compor soluções, né? Eu entendo a criatividade como a forma que a gente chega a soluções. E aí pode ser um mix de itens, de repertórios, de ideias, de coisas que já passou, mixadas de formas diversas, né? Então, acho que isso é criatividade no fim das contas, né? E aí, para o trabalho, eu acho que não é só a criatividade, aí depende, claro, do trabalho da pessoa, se ela for um trabalho criativo, mas quando não também a gente tem que usar essa criatividade, né? E a gente tem como usar essa criatividade. Então, o processo que eu desenvolvo, que é a arquitetura do seu trabalho, né? A arquitetura do trabalho, a gente entende o cenário, então, né, sobre você, eu vou detalhar um pouco mais de cada um. E aí aqui o Double Diamond, para quem não conhece, né, que é a gente divergir, então a gente pega todo o nosso cenário e repensa ele todo, tudo que a gente já passou, toda a nossa história, e aí converge em o que a gente vai usar para aquele momento, né, da vida, da carreira, que tem utilidade para o que a gente precisa. A gente converge. Aí, intenção, né? Então, primeiro você faz esse apanhado do seu cenário, das suas coisas, vê o que você vai usar agora com base nas suas intenções. O que eu quero agora, né, para a minha carreira? Né? De tudo que eu já fiz, de tudo que eu uso, o que eu posso usar na carreira,
né, no meu trabalho, para então você chegar no trabalho, né, a arquitetura do trabalho que você quer desenvolver, que é o projeto, né, que eu sou arquiteta também, então, né, fazendo, por isso que tá, eu fiz esse paralelo. Aí, então, o cenário, né, quais são as ferramentas que a gente tem, que a gente pode usar, como eu falei, mapeamento de cenário. Então, desde que você nasceu mesmo, assim, sabe, como que foi na sua família, como que era a dinâmica, o que vocês faziam, né? Por que você escolheu o curso que você fez, se é que você fez um curso, uma faculdade? Por que você fez? Por que você escolheu? Às vezes a pessoa, estava em dúvida de um ou de outro. Por que você não escolheu o outro? Você sabe? Então, é legal se questionar por isso, né? E aí você vai vendo porque, né, a gente tem uma questão de subconsciente que a gente guarda, né? A nossa infância, principalmente, e até mais ou menos uns 12 anos, que é quando a gente está mais puro da essência, do que a gente realmente, tipo, tem um flow, o que a gente, né, consegue fazer de forma fácil, assim, né, porque a gente já tem uma habilidade ou um gosto mesmo, né, gosta mais de tal coisa, porque é aquela coisa, né, apesar de todo mundo, de ser um mito, né, felicidade no trabalho, você feliz em tudo, nunca vai ser. Mas a gente pode chegar o mais perto possível, né? De fazendo essa composição de coisas que eu sei fazer, que eu gosto. Acaba que às vezes na carreira a gente vai indo para lugares que a gente foi meio empurrado e a gente não para pensar por quê, né? Nossa, fui parar em, sei lá, pensando um exemplo aqui, fui parar, eu tenho uma amiga, fui parar em direito, né? Na parte jurídica, mas eu estava na dúvida lá atrás entre direito e arquitetura. Tipo, nada a ver. E onde ficou essa arquitetura? Né? Por algum motivo, lá atrás, você pensou nisso. E onde ficou? É uma forma de repensar. Às vezes a pessoa consolida que, tipo assim, não, é só gosto de ver foto, tal. Mas é importante ter essa reflexão, né? E aí, peraí, ainda pode voltar. Aí, o mapeamento de você, e aí questões de o que você faz com mais facilidade, né? Primeiro o cenário que você viveu, aí o mapeamento de você. O que você faz com facilidade, o que você faz né? Você começa a perceber as atividades, até atividades práticas, assim. Escrever, gosto, né? E quando escrevo, tal. Então, vamos potencializar isso e ver como isso pode ser usado. Eu tenho uma facilidade, e às vezes são coisas, por isso que eu botei até a mãe lá, porque assim, né, eu sou mãe, né, a gente desenvolve outras skills, né, outras habilidades que a gente pode usar, né, no trabalho, e a gente entendendo isso, tipo, o que eu desenvolvi, o que eu faço, né, em algum dia a dia, coisa do meu filho, por exemplo, pensar na comida dele, aí eu faço a composição da compra, sabe, até coisas bem triviais, eu acho que é possível a gente pensar o que a gente faz com facilidade para a gente poder ir construindo essa persona sua, né, do seu cenário, para ver daí como que a gente desenvolve para desenhar o seu trabalho, né, o trabalho que você vai buscar, né? Qual o seu papel no cenário de hoje? Então, hoje eu estou na empresa, hoje eu estou fazendo tal coisa, qual que é o meu papel ali? O que eu estou fazendo nesse lugar? E aí, né, pensando na história, o que você já fez, aí é legal você pensar, né, se volta no seu LinkedIn ou, enfim, no seu currículo, você vai pensando qual que era o meu papel em cada lugar que eu fui, mas não um papel job description, sabe? Tipo, eu fazia isso, isso, isso. Tipo, o que você fez mesmo? Qual que foi a sua participação naquilo ali? Porque às vezes a gente tem um trabalho, né, as coisas que a gente tem que fazer, só que a gente acaba abrindo essa paleta, né? A gente vai fazendo mais coisas também por aptidão, enfim, pelo cenário, pelo que aconteceu na sua trajetória. E aí, então, depois a gente vai para, então, a projeção, né? E aí, o quem é você hoje de verdade é a gente entender sua posição, né? Onde você está, o que você está fazendo, qual papel você queria ter, né? Qual papel você quer ter frente ao que você tem hoje, porque a gente não tem jeito, a gente é uma composição de tudo que a gente fez e a gente tem que usar isso, a gente tem que aproveitar, né? Tem gente que quer mudar de carreira e, tipo, totalmente diferente, ok, mas vai ter coisas que a gente usou na primeira carreira que a gente pode usar na segunda, sabe? E aí
isso a gente pode entender que papel que quer ter e quais são as premissas de projeto. Premissas de projeto seria quais os meus negociáveis e os meus não negociáveis. Então, não aceito trabalhar todos os dias presencial. Eu puxando para, né? Ou não aceito, sei lá, uma empresa que o clima seja ruim. Tem gente que não liga, tipo, não, sou, né? Então, tipo assim, acho que é importante refletir sobre isso, né? O que eu aceito, o que eu não aceito, para você desenhar o seu projeto aí de buscar a sua carreira com criatividade, usando a sua criatividade. Pode passar, Tati. E aí sim, aí a gente faz, né? Aí é bem uma forma de, brincando, né? Tipo, o esboço do projeto, pré-projeto e o projeto planejamento da obra. Que é, então a gente vai desenhar isso, né? Como que você quer, vou usar mais todos esses elementos, que é o que eu estou chamando de criatividade também, né? A gente usar todos os elementos que nos compõem, e a gente é único por causa disso, por causa dessa composição de coisas que a gente já viveu. E aí a gente faz, então eu quero pré-projeto, né? Que é o divergir e convergir. Quero fazer isso. Aí você vai testar um pouco, você vai, acho que eu quero trabalhar numa empresa uma empresa grande, multinacional. Aí você começa a pesquisar. Deixa eu ver como é que é o clima, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu entender o dia a dia, deixa eu entender, falar com alguém, sabe? Então a gente vai começando a treinar. E aí definiu, não, é isso mesmo que eu quero buscar isso, e aí a gente faz o projeto de como chegar até lá, né? Usando essa composição do que é você, né? Que eu acho que é o mais importante. Mas e agora com a IA, né? Como que a gente vai fazer nessa composição, tanto no trabalho, né, nas atividades do trabalho, de dia a dia, como na criatividade em si. E aí eu teria um vídeo do Fernando, que ele não pôde fazer e não pôde vir. O Fernando Souza, ele é especialista de marketing digital e IA, tá? O Fernando Souza. E aí essa é uma das reflexões que eu queria fazer, né? Aí a gente faz aqui nós. O que vocês entendem? A IA vai atrapalhar, pensando nisso tudo, né? Pensando que a criatividade, a forma da gente se desenvolver é uma composição do que a gente já fez e do que a gente tem de conhecimentos e do que a gente tem de insight para buscar. Vocês acham que a IA vai atrapalhar o trabalho humano? Né? Eu entendo como um facilitador, tá? Aí por que eu explico? Por quê? Porque a gente já tem essas coisas na nossa cabeça, né? Esses elementos, e a gente vai buscar de forma mais rápida, ou testar esses cruzamentos, né? Deixa eu ver se funciona um coworking de cabeleireiro, aí vou jogar lá na IA. Coworkings, como é um coworking? Como funciona o trabalho do cabeleireiro, sabe? E aí você faz essa composição, e aí você já consegue desenvolver mais rápido até as suas ideias e testar, né? Testar muita coisa. Então, eu acho que potencializa, né, a criatividade. Peraí, Tati, aí fica lá ainda. E aí o futuro, né, amplamente dividida. Eu acho que vai ser uma ferramenta de trabalho mesmo, né? Como de algumas pessoas já está sendo, mas eu acho que vai ser o nosso assistente pessoal, né? Então, muita gente já está usando dessa forma. Bota agenda, centraliza como se fosse um assistente mesmo, que vai fazer tudo pra gente, que a gente pensa, né? Tô pensando, será que queria ir num restaurante de comida peruana no centro, sei lá, sabe? Aí bota lá, a gente pode buscar no Google? Pode, mas a composição que a gente faz, e aí por isso que, né, para fechar essa coisa de composição, que é a criatividade, a composição da pergunta que a gente faz já vai levar para uma coisa muito mais assertiva, ao invés da gente ficar vendo a listinha do Google, sabe? Então para mim, a inteligência artificial, ela só potencializa, né? E aí aqui, né, porque é fomentando, seria para ele responder, que ele trabalha com IA, mas, né, aí eu tô firmando aqui, para mim, né, tô falando, potencializa. Eu acho que a gente não tem que ter medo da IA. Só, por exemplo, pessoas que fazem trabalho repetitivo, que não tem criatividade. O que sobrou para o humano, né? Se não for a prática, se não for esse trabalho prático diário, né? De fazer as coisas sequenciais e tal. É a criatividade, como a gente compõe isso. E até, por exemplo, eu escrevo de tal jeito, eu faço lá no Word, escrevo, e depois eu olho de novo para corrigir a ortografia, e depois eu arrumo no formato da ABNT,
X, um exemplo, sabe? E aí você vai só falar pra ele, ó, você faz o seu texto com a sua criatividade, do jeito que você faz, ó, eu quero que esse texto você só arrume ele, veja a ortografia, coloque em ABNT, e se você achar que dá pra complementar com alguma coisa, me sugere. Ah, tá difícil sair um final aqui, né? Eu compus o texto, mas eu não consigo finalizar bem, não tô gostando do final. Joga pra ele e ela, composição de conhecimento coletivo, inclusive, né, que tá lá na inteligência artificial, ela pega e te ajuda a pensar. Então, eu acho que é uma potência super importante que a gente já deve começar a ir treinando desde agora para usar, porque agora ainda está todo mundo, né? Aproveitar que está todo mundo, né, grande público, assim, né? Testando e usando, começa também, porque daí quando já vai estar fluido para vocês quando for essencial na vida, porque uma hora vai ser, sabe? Assim como a internet foi, IA vai ser uma hora, sabe, essencial. E aí fazer a pergunta, né? Exato, é isso. É isso que a gente. Aí eu botei aqui consideração final, né? Que foi a coisa. Uma outra coisa que eu acho legal também do IA é que você meio que dialoga também com a ferramenta, né? Então, tudo isso tem uma ideia de. Para você pode ser criativa, mas você troca uma ideia com ela e confirma se aquilo realmente tem pontos fracos ou pontos fortes. Eu acho. Isso, é uma conversa. E quanto mais a gente usa, mais ela fica útil, né? Pra gente poder desenvolver. Né? A gente tem né? Eu não sei se vocês já repararam, se alguém já usou o ChatGPT, mas ele salva, né, as suas buscas. E aí você pode fazer ali já uma programação. Eu sou tal, tipo uma brand persona, né? Quem sou eu, né? Sua marca ali. Eu sou tal, eu gosto de não sei o quê, eu gosto de escrever com emojis, eu gosto de não sei o quê. Aí você deixa lá, aí você sempre volta nesse para fazer as suas buscas ou para fazer seu texto. E aí ele já tem o seu perfil. Ele vai te entendendo. Às vezes eu falo alguma coisa que eu até jogo e falo, nossa, não dei nenhum contexto. E aí ele já entende. Você tá melhor que meus amigos. E o que eu acho legal também é que ele costuma usar termos que você usa também no dia a dia. Sim. Como você usa sempre, né? Sei lá, eu uso muita palavra incrível. Eu também uso muito incrível. Seu entendimento, né? Outro dia eu fiz uma pesquisa, né, e eu tinha que apresentar ela em PowerPoint, né? Aí eu joguei a pesquisa lá e falei assim, transforma essa pesquisa numa apresentação de PowerPoint, põe os pontos mais importantes, e lá eu botei para zero. Nossa, na mesma hora, ele separa tudo o slide, assim, só você preencher o slide. Fazer apresentação, aí tem vários. Fazer capa de livro, fazer, né, tem um que você pode fazer as peças gráficas já, tipo o Canva, mas aí você já fala o que você quer. Vai ser um convite. Eu quero um convite de aniversário, não sei o quê, meu filho gosta de tal, pronto, né, e faz. E aí tem alguns de imagem, tem um que chama Visco, VISCO, que ele é esse que ele já tem as peças, sabe? Igual o Canva que já te dá, mas aí você que compõe, né? O Canva até já tem IA para você compor. Mas esse Visco, você só fala em texto, né, para ele, tipo, conversando. Olha, não, tal, né? E aí, em breve, né, já é possível, né, nas versões pagas, mas vai ser falado, né? Igual a gente consegue no celular já falar e ele transcreve. E aí ele já faz pra coisa. E o Midjourney também, que é bem legal. Isso, o Midjourney. É o mais top, né, de arte, assim, pra fazer. Mas aí não tem direito autoral, pode usar o que ele sugerir? Não. Sim. É porque a ideia Sim. é sua, né? Ela compõe os elementos que você dá, né? Então... Mas ela vai buscar essas imagens em algum lugar. Mas aí é a base aberta que ela tem, né? Ok. É a base aberta que ela tem. Ela não vai botar lá uma referência de, né, que tenha direito de imagem. Tá? Esse problema da propriedade intelectual está mal resolvido em todos os cenários, exceto o software da Adobe, é o único que é certificado de que todas as imagens foram pagas, toda a cadeia de direito autoral que envolve a construção está paga e certificada e autorizada. Os outros não têm esse processo de certificação. Não, mas você não tem a cadeia de direito preenchida. Então, essa cadeia de autorização de uso para a Constituição normalmente não está feita. Ele extrai e usa.
Então, Por isso é que estão importante essa implementando autorização. muito, né, nessas cadeias de inteligência coletiva, né, é blockchain, né, porque daí você tem as aprovações, como é que fala, anônimas, né, e aí as pessoas aprovam, né, e regulam e validam. Por exemplo, essa coisa do direito autoral tem também um lado ético do profissional também, né? Então, por exemplo, muita gente usa o Midjourney como uma RAF, por exemplo. E aí pega aquela referência dele e interfere, entendeu? Faz suas interferências e tal. Por exemplo, o ChatGPT, se você quiser que ele desenvolva um texto para você, ele vai desenvolver. Mas aí não é a sua autoria. O objetivo é você criar um prompt um prompt é o comando, né? Então, um prompt que tem a sua inteligência, né? E ele vai facilitar a organização da ideia para você. Mas você chega lá e já escreve um texto sobre literalidade. Isso, se você fazer puro assim, e aí já tem até algumas websites e softwares que eles já identificam que veio direto da IA. Tipo, você nem mudou nada, né? Como eu falei, para compor a sua criatividade ali. Gosto mais, não uso essa palavra, vou mudar. E aí você refina, né, com a sua humanidade. É interessante, eu estava pensando nisso essa semana, eu li um texto, uma pessoa fez uma publicação, foi num evento lá em Las Vegas sobre tal, mostrou um robôzinho lá. Era um texto tão gigante, uma pessoa, minha primeira líder, né, que eu conheço muito bem, sei o jeito que ela escreve, então eu falei, caraca, não é ela. E a gente tem eu acho que o mais legal dessa coisa da IA, que já foi passado várias vezes na humanidade, né, putz, vai mudar, vamos perder o emprego. O feeling humano ninguém tira, né? Sim. Assim, claro que vão ter coisas que são incríveis, né? Quando a gente não conhece a pessoa, fica muito difícil de filtrar, mas aquele que tá perto, né? Comecei a ler, eu falei, cara, isso aí, Aí eu fui fuçar, eu fucei mais na página dela, esse texto é dela. Esse texto é dela, né? Então eu acho que é legal isso, o feeling humano ninguém tira, e esse do ChatGPT ou de outros aplicativos, né, que vai pegando o seu jeito, é muito legal, né, de você trazer, aproveitar isso, né, quem é você e construir algo melhor. Exato, né? por isso que eu comecei falando, né, a gente tem que entender o nosso cenário para a gente imputar isso também na IA, né, eu tenho viagens, e aí você faz conexões, né, com as coisas que você já viveu, que a IA vai fazer o que ela tem lá de prompt, que são de outras pessoas, então nunca vai ter a sua conexão de coisas, né. Então, isso é criatividade potencializada muito, sabe? Então, acho que temos que aprender a lidar com ela e nos ajudar. De propósito, assim, mas quando você coloca um comando bem aleatório, ele escreve mal para você. Ele traz uma construção completamente horrível, Às vezes ele sabe? E ele é redundante nas palavras. Então, por exemplo, ele fala assim, sabe, ele utiliza adjetivos para coisas que não precisam, ela fica muito exagerado, assim, sabe? Então, por isso que é necessário a sua inteligência, até para o seu conhecimento fazer lógica, ter lógica, né? Senão, por isso que tem essa coisa de você ir salvando, né? Por exemplo, ele usou a palavra, né? Você falou de incrível, mas usou a palavra esplêndido. Aí você fala, não fala. Aí você bota lá nesse que você, né, que você deixa como a sua brand persona. Olha, não usa esplêndido, troca essa palavra. E aí, né, você vai treinando, aí vai ficando mais rápido, né, do que esse texto purão. E aí você vai refinando um pouco, sabe? Então, acho que é isso. Acho que é isso, gente. Agora a gente já vai começar o do coworking aqui. Sou a Fernanda, minhas redes aqui. Foi mais uma abertura aqui do Dia da Criatividade pra gente, né, ir com outro olhar para tudo que vocês vão ouvir por aí. Tá bem diverso.